Caras e caros concidadãos desta terra, deste território, que é a união de duas freguesias, o que fazem aniversário hoje, 38 anos para ser mais exata, vamos proceder à abertura da sessão solene da comemoração do aniversário. E chamo para falar primeiro o Sr. Fernando Jorge Fernandes, presidente da Assembleia de Freguesia da União de Freguesias Charneca de Caparica e Sobreda. Muito obrigado, muito boa noite a todas e a todos. Quero naturalmente começar por cumprimentar e agradecer a presença de todos, mas permitam-me que eu faça de uma forma muito especial à Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Almada, Teolinda Silveira, em representação da Sra. Presidente, ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia, ao Pedro Matias, ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, ao Ivan, ao Sr. Deputado e à Sra. Vereadora Francisca Parreira e, naturalmente, a todos os membros da Assembleia de Freguesia aqui presentes, a todos os membros de outras juntas de freguesia, de outras autarquias aqui do nosso Concelho de Almada e, muito importante também, a todos os dirigentes e representantes das coletividades do movimento associativo das nossas freguesias e permitam-me que, não os nomeando a todos, porque certamente poder-me esquecer de alguns, que os cumprimento a todos do movimento associativo naquela que é a pessoa que representa a coletividade mais antiga aqui das duas freguesias, do Soberdense, na Cristina, na pessoa da Cristina, cumprimentar todas as coletividades, na pessoa dessa coletividade centenária. Cumprimentar também as IPSS, que fazem um trabalho extraordinário na nossa freguesia, os representantes do comércio local, enfim, todos aqueles que de alguma forma contribuem para que a freguesia cresça e se desenvolva todos os anos. E naturalmente que aí cabem também e muito bem os nossos trabalhadores, os dirigentes, os executivos das juntas de freguesia e permitam-me também que para relevar o trabalho que os autarcas têm feito ao longo destes anos, destes 38 anos, nestas duas freguesias, saúde aqui a presença de dois presidentes de junta, o António Anastácio e o António Brantes, que estão aqui e que, de facto, foram presidentes de junta, um na Sobreda, outro na Charneca, e, portanto, os dois representam aquilo que é hoje a União de Freguesias de Charneca de Caparica e Sobreda. É sempre, de facto, um momento importante festejar os 38, seja qual for o 38, mas os 38 anos de uma freguesia é sempre um momento significativo naquilo que é, de facto, o trabalho que os autarcas e que o poder local democrático tem vindo a fazer desde o 25 de Abril. Aqui só há 38 anos, naturalmente, porque estávamos incluídos na freguesia da Caparica, como sabem, e, portanto, este festejo justifica-se exatamente pelo extraordinário trabalho que as freguesias, a da Charneca, a da Sobreda, mas todas as outras, a da Almada, a da Caparica, a da Costa da Caparica, enfim, todas, a do Laranjeira, do Feijó, todas as freguesias têm feito ao longo deste tempo. Os tempos são difíceis, naturalmente, vivemos tempos de incertezas, as inflações, a guerra, e por isso as consequências que daí advêm no futuro são de facto imprevisíveis. É impossível prever o futuro, ou é muito difícil prever o futuro, como diria o Sérgio Godinho, mas de facto as freguesias também por isso são, digamos, uma certa âncora para as populações, porque hoje em dia, de facto, as freguesias são o órgão autárquico mais perto das pessoas. E as pessoas confiam nas freguesias, as pessoas necessitam das freguesias. As pessoas recorrem à freguesia, em primeiro lugar, e aos seus eleitos de freguesia, para que vejam resolvidos aqueles problemas que às vezes os afetam e que não são da competência da Junta, mas é à Junta que se dirigem e bem. Portanto, nestes contextos difíceis, as freguesias têm de facto um papel importantíssimo, porque as pessoas sabem, todos nós sabemos que é a Junta de Freguesia o órgão mais próximo e que pode, de uma forma mais eficiente, mais rápida, intervir naquilo que é a ajuda necessária às pessoas. Eu não me vou alongar muito, disse que iria ser breve e vou ser. Quero, naturalmente,
deixar mais uma vez os agradecimentos, a renovação destes agradecimentos a todos os que aqui se juntaram para celebrar estes 38 anos da criação das nossas freguesias, da Charneca e da Sobreda. Certamente que quer o Sr. Presidente da Junta, quer a Sra. Vice-Presidente da Câmara, quer os meus companheiros da Assembleia de Freguesia, os eleitos que vão intervir, terão discursos mais consistentes e mais profundos sobre aquilo que é a realidade das nossas freguesias e do desempenho e das ambições que temos para o desenvolvimento da freguesia, mas queria por isso deixar aqui apenas isso, um agradecimento e em nome da Assembleia de Freguesia, um agradecimento a todos os que aqui vieram, a todos os que aqui estão e o compromisso, que é um desejo, no fundo, é que para o ano festejamos o 39 anos da freguesia. E, portanto, será um ano em que novamente estaremos aqui a festejar mais esse aniversário da Junta. Eu não sei porque se riem, peço imensa desculpa, mas não sei se às vezes há qualquer... Bem, mas terminaria dizendo isso mesmo, que para o ano estejamos aqui a festejar os 39 anos das duas freguesias e isso é que é mais importante, é que estejamos de facto cá todos, que estejamos todos aqui passado um ano para festejar esses 39 anos. Muito obrigado pela vossa presença, pela paciência em me terem ouvido. Muito obrigado. Como vem sendo habitual, vamos dar neste momento a palavra aos partidos que representam a Assembleia de Freguesia. E, portanto, eu chamava, sendo que o Partido Chega não tem nenhum representante aqui, penso eu, pelo menos não se identificou como tal. Vou passar a palavra ao Bloco de Esquerda. Boa noite a todos. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, a Sra. Vice-Presidente da Câmara de Almada, o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia e o Presidente da Junta e, obviamente, neste cumprimento estendo aos outros vereadores, outros deputados municipais, outros eleitos como eu e a todos os que fizeram a amabilidade de vir aqui nos ouvir nesta sessão solene de aniversário. Caros charnequenses e sobradenses, a todos e a todas, boa noite. E já agora também um cumprimento especial à TV Almada, que permite que esta sessão solene fique gravada e seja transmitida para todos os que nos quiserem ver em direto ou em diferido lá em casa. Hoje, no aniversário da elevação das freguesias da Charneca, Parica e Sobreda, é com grande satisfação que me dirijo a todos, começando por felicitar a nossa comunidade pelos 38 anos de progresso, dedicação e crescimento desde a sua formação. É um momento especial para celebrar não apenas as nossas freguesias, mas também a importância das freguesias para a democracia em Portugal. Quando olhamos para o papel das freguesias, vemos que elas são os pilares da democracia local. É aqui, nas freguesias, que a política se torna mais próxima dos cidadãos, que os problemas locais são discutidos e resolvidos, onde as necessidades da comunidade são identificados e atendidos. Além disso, as freguesias são responsáveis por promover a coesão social, preservar a cultura local e impulsionar o desenvolvimento económico das áreas que representam. É um dos valores democráticos que se manifestam no cotidiano das pessoas, reforçando assim a importância inestimável das freguesias para a solidez e vitalidade da democracia em Portugal. Portanto, celebrar o aniversário das nossas freguesias é celebrar a própria essência da democracia. Hoje olhamos para trás, refletindo sobre o percurso que estas freguesias percorreram desde a sua criação. Vemos como cresceram, tendo hoje mais de 40 mil eleitores, como se desenvolveram e como se tornaram uma comunidade mais forte e coesa. Mas também reconhecemos que há desafios pela frente e é importante que continuemos a trabalhar juntos para superá-los. A Charneca Parica não tem uma escola secundária construída de raiz. Não tem, nem na Charneca nem na Sobreda, um auditório para acolher as mais variadas manifestações culturais. Inclusive as festas da Charneca, ou as festas das vilas, não foram retomadas desde a pandemia, com a promessa de obras no espaço e que ainda não começaram.
As freguesias da Charneca, Parica e Sobreda ainda têm deficiências várias nos seus transportes. Algumas redes viárias completamente degradadas e sem alternativas, como por exemplo a via urbana que deu lugar à Nacional 377, que está praticamente esgotada. Recordamos as promessas há 6 anos do método sul do Tejo chegar à Charneca, nem à costa, ainda começaram as obras, ou promessas de há 2 anos de termos um quartel de bombeiros aqui na nossa freguesia. É nosso dever, como eleitos locais e como comunidade, continuar a lutar pelo desenvolvimento e bem-estar dos cidadãos que vivem ou trabalham na nossa União de Freguesias. Isso envolve melhorar as infraestruturas, promover o acesso aos serviços essenciais, apoiar a cultura, a educação, a inclusão e proteger o meio ambiente. Devemos também honrar a memória daqueles que contribuíram para o crescimento das nossas freguesias ao longo dos anos. Conforme afirmei no passado dia 16 de junho, a quando da Assembleia de Freguesia, que comemorou o 30º aniversário de elevação a vilas das povoações da Charneca, Parica e da Sobreda, disse: fiéis às nossas linhas orientadoras, continuamos a trabalhar com todos por uma melhor democracia, transparência e participação cidadã, pela promoção do direito ao lazer e ao acesso ao desporto, pela aposta ao desenvolvimento económico local, por melhorar a mobilidade, transportes e acessibilidades, pelo reforço dos apoios sociais e defendendo a saúde, pela proteção do ambiente, assegurando a higiene urbana, sem descurar a manutenção do património, a cultura, a educação e a inclusão, nem o bem-estar animal. Neste momento crucial, depois dos desafios impostos pela pandemia e no período que antecede a comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, é mais importante do que nunca unir esforços em prol dos valores de Abril. Devemos envolver ativamente a nossa comunidade na tomada de decisões, garantindo que todos tenham voz e que ninguém seja deixado para trás. Recordo que está a decorrer o período de entregas de propostas para o nosso orçamento participativo, pioneiro nesta freguesia, pioneiro em Almada, e que de muito se orgulha o Bloco de Esquerda. A democracia em Portugal é fortalecida a partir das bases e as freguesias desempenham um papel vital nesse processo. Vamos continuar a trabalhar juntos, mantendo a nossa identidade única e construindo um futuro melhor para todos os charnequenses e sobredenses, bem como para as gerações futuras. O Bloco de Esquerda leva o país a sério, leva a freguesia a sério, e neste momento solene em que celebramos o aniversário da nossa freguesia, é fundamental também destacar a nossa responsabilidade enquanto comunidade em enfrentar os desafios atuais, como é o acesso à habitação digna e a preços justos. A recente moção aprovada na Assembleia de Freguesia no passado dia 28 de setembro, com a abstenção dos eleitos do PS, em que demonstramos a nossa solidariedade com a luta pelo direito à habitação e apelamos à participação ativa na manifestação que ocorreu a 30 de setembro. É um exemplo do nosso compromisso em abordar questões prementes que afetam os charnequenses e sobredenses. Através da união e do envolvimento ativo da comunidade, podemos moldar o futuro mais justo e inclusivo para todos os que chamam a Charneca, Parica e Sobreda a sua casa. Parabéns à freguesia da Charneca, Parica, parabéns à freguesia da Sobreda, viva a União de Freguesias, viva a democracia local. Obrigado. Passo a palavra ao PSD. Boa noite a todos. Cumprimento a Sra. Vice-Presidente da Câmara, em representação da Sra. Presidente, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o Sr. Presidente do Executivo, o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, todos os eleitos aqui presentes, todas as autarcas também aqui, todas as entidades que representam as forças vivas destas freguesias e também os nossos concidadãos, quer os que estão aqui, quer os que podem ver esta transmissão em direto posteriormente. Uma palavra muito especial para os trabalhadores da Junta, como sempre, merecedores de todo o nosso crédito pelo esforço que todos os dias desenvolvem para a afirmação daquilo que é a expressão prática do poder local. E também uma palavra à TV Almada, que pelos seus meios técnicos disponibiliza a capacidade para poderem todos ver esta transmissão. Estamos aqui hoje para lembrar e celebrar a Lei 125/85, de 4 de outubro, o dia no qual a Assembleia da República decretou a criação no Concelho de Almada da freguesia da Charneca. Mais tarde elevada à vila pela Lei 124/85 da mesma data, foi decretada também a criação da freguesia da Sobreda, elevada mais tarde à categoria de vila também em 93 e extinta em 2013 no âmbito da reforma administrativa. Esta lembrança e celebração convoca-nos para uma pequena reflexão sobre o poder local democrático e aquilo que nele é a participação dos cidadãos. Muitos dos aqui presentes somos, ou já fomos, autarcas eleitos, desempenhando várias funções na estrutura do poder local.
como foi referido pelo orador anterior, a função das autarquias é ser um elo agregador das comunidades locais, representando os cidadãos e os seus interesses. Mas um autarca, em especial aqueles que têm competências executivas, deve também saber ouvir, ter atenção aos pormenores, ser transparente e verdadeiro, tanto no seu discurso quanto nas atitudes tomadas, compreender os problemas da sua população e responder com celeridade e com eficácia. É um grande esforço, mas é extremamente recompensador. Mas, um ano depois, volto a colocar a pergunta que se impõe, sobretudo lembrando a expressão dos professores Gomes Canutilho e Vital Moreira na sua Constituição anotada, quando referindo-se aos municípios dizem, e cito, os municípios são não só expressão apenas da autonomia administrativa em sentido estrito, mas constituem também uma estrutura de poder político, o poder local. Fim da citação. E a pergunta é a mesma que fazemos, já fizemos o ano passado e que fazemos agora. Para que é que queremos o poder? O que é que queremos fazer com ele? Vejamos como um conselho como o nosso, que supostamente tem previstos projetos estruturantes para mudar a sua face, mas que continua a aguardar por coisas diferentes que não apenas a inauguração de parques infantis, pavimentações incontornáveis face à degradação causada pelas intempéries e festivais de música. Porquê? Porque quem nos dirige é o reflexo dos governantes que temos no país. E olhamos para a recente entrevista que o Sr. Primeiro-Ministro concedeu e ao olhar para aquilo que é a execução do papel do Estado na sociedade, não só a nível central, mas também a nível local, e referimos-nos concretamente à educação, à saúde, à regulação económica e à habitação, percebe-se que estamos a assistir a um governante máximo neste país que se sente carregado de problemas, de falhanços, de rupturas, de insucessos. E 8 anos depois, e mesmo com a preciosa ajuda do Dr. Luís Paixão Martins, continua a dizer que a culpa é do mesmo do passado, nomeadamente em relação aos professores, omitindo qual foi a origem do problema na altura do programa de ajustamento do país. Não devemos esquecer que o acordo com os credores tinha matérias relativas à educação e, ao fim de 8 anos, o Partido Socialista continua com a sua narrativa única. Primeiro, quem se mete connosco apanha. Segundo, tudo o que aconteceu de mal na democracia portuguesa tem um nome e não há alternativa, porque qualquer alternativa está sempre dependente do nome daquele senhor que mora em Massamá, mas que eu não vou repetir o nome aqui. Mesmo os defensores mais indefetíveis devem ter ficado surpreendidos com uma entrevista que revela problemas, que, ao contrário de muitas promessas, permanecem por resolver. Sim, os problemas estruturais do Governo permanecem porque, infelizmente, ainda não foi encontrado um desígnio nacional no poder do Governo Central e, por consequência, também para as autarquias, naquilo em que o poder local depende dessa estratégia e orientação e, sobretudo agora, com a delegação de competências em áreas muito estruturantes. Mais grave, cada vez que se quer justificar um inconseguimento, nunca há responsabilidade do Governo. Mesmo confrontado pelos jornalistas sobre os fracassos e falhanços da sua governação, nomeadamente em relação à habitação, o que vemos é uma confissão de frustração. O nosso Primeiro-Ministro, lamento dizê-lo, parece um diretor de operações de uma empresa perdido e não efetivamente um governante. Sem deixar de considerar relevante todos os efeitos sentidos em setores como a educação e como a saúde, sentimos o problema bastante grave que é o da habitação. E a habitação, meus caros e minhas caras, é como se fosse uma gigantesca PPP que justificava amplamente um acordo de regime, entre os dois principais partidos, pelo menos. Mas não se quer nenhum acordo com o PSD e até admira como é que foi feito um acordo aqui em Almada. Um Primeiro-Ministro vai a um Conselho de Estado debater os problemas do país e fica em silêncio e agora tem que vir justificar os seus falhanços, é realmente uma vista pobre. Que não se queira dar protagonismo a um órgão de consulta como o Conselho de Estado, aceitamos. Mas para que é que ele serve, não é? Assim, não parece um Primeiro-Ministro nacional, mas sim um Primeiro-Ministro de um partido ou de uma facção. Tudo o que não se origina não tem a ver com o Largo do Rato, não serve. Não serviu com a geringonça que implodiu e não serve com os restantes partidos. O Partido Socialista é o centro do regime e não quer acordos com ninguém. Vazio de argumentos, tem de continuar a chamar os mesmos protagonistas 8 anos depois. Pergunta-se, um país que tem problemas graves, estruturais e complexos, não conta com as oposições para os ajudar a resolver? Caminhamos para uma monarquia socialista? Caminhamos para uma política autoritarista e de encapsulamento do PS? É que, se assim for, os resultados estão à vista, no poder central e, por consequência, no poder local. Teceram-se grandes elogios ao nosso chefe de governo relativamente à sua habilidade política. Mas qual é o resultado prático hoje, perguntamos? Talvez por ser jurista, revelou que não tem capacidade para fazer pontos com nada e com ninguém. Aqui nesta freguesia sentimos isso exatamente como no Conselho. Porque quem nos governa é o espelho do Primeiro-Ministro habilidoso que temos. Podíamos falar aqui sobre vários exemplos práticos, a propósito disso, sendo o mais mediático o da TAP e o das caravelas, que importava preservar na esfera pública. Mas aqui, como no Conselho de Almada, como em muitas outras partes do país e um pouco por toda a Europa, sentimos com especial acuidado o problema da habitação. Um raciocínio de causa e efeito a partir da TAP. Querem um novo aeroporto? Então vamos ter mais passageiros. Ora, essas pessoas vão incrementar o número de dormidas. Onde é que vão dormir?
Nas casas dos residentes que estão a vender porque já não suportam a prestação em crescendo? O problema da habitação é provocado pelo turismo? Então é que ficamos? Depois, o Primeiro-Ministro recusa capital de fora de Portugal vocacionado para o imobiliário. A pergunta que temos que fazer é, mas então a dívida portuguesa, para além do volume enorme de impostos cobrados desde 2020, está a ser paga com o quê? A dívida só pode ser paga se vendermos ativos ou exportarmos bens. O turismo é uma exportação de território porque não conseguimos exportar outro tipo de bens. E o problema da habitação não é um problema só de falta de casas. Há uma alteração drástica das políticas das taxas de juros e percepção de capital. Mas há uma alteração na forma como os cidadãos europeus olham para Portugal, que nos é favorável. Porque muitos deles querem viver cá, inclusive neste nosso território. Encontramos-nos todos os dias. Entretanto, colocámos quase 4 mil milhões na TAP, porque a TAP é estratégica. Para quê? Perguntamos. Para levar os nossos filhos daqui para fora? Um dos meus já foi. A geração mais bem preparada que vai ajudar a criar riqueza noutras paragens? Para levar embora mais professores, mais enfermeiros, mais médicos? Não, é para trazer pessoas para cá. E onde é que eles dormem? Tem de ser a indústria hoteleira. E o que é a hotelaria é a exportação do território em pequenas frações reutilizáveis. Por isso, continuamos a ver um governo, centralmente e depois o espelho local, que se preocupa em ir ao banco receber os cheques da União Europeia sem visão estratégica e resolvendo apenas os problemas do dia-a-dia. Sem rasgo, sem visão e sem desígnio. E é isto que nós autarcas sentimos. Como não há soluções, dão-se entrevistas e confessa-se a frustração. Mas um país não elege um governo e não lhe paga para ficar frustrado. Quem fica frustrado somos nós quando o governo não governa bem. E sabem o que é que a mim pessoalmente me dói? É que no Partido Socialista há pessoas muito capazes e muito bem preparadas. Creio que por serem sensatas estarão silenciados ou quase. Mas o que é hoje aos olhos de quem nos elege torna a política pouco entusiasmante e nos coloca aos rótulos dados pelos cidadãos que são todos iguais e todos incompetentes. A atividade política e as decisões dela decorrentes que melhoram a qualidade de vida dos cidadãos, como nós nos esforçamos aqui no Poder Local em fazer, só avança com o contraditório, com o debate de ideias e com a alteração, mesmo que lenta, das posições para que se possam chegar a acordos. E, sobretudo, temos que falar com clareza sobre um assunto que o atual Governo Central quer a todo custo esquecer, criando a narrativa que, na dúvida, a culpa é sempre do mesmo. Quando a assistência financeira chegou a Portugal, afirmou com clareza que só se resolve o problema dos portugueses quando os representantes eleitos dos portugueses chegarem a acordo sobre o que se pretende fazer para o país. Na sequência, 3 partidos assinaram esse acordo. Esse, para o bem ou para o mal, foi um acordo de regime. Mas agora, 8 anos depois e várias formas de governo depois, temos um Primeiro-Ministro que renega a ideia de que o país só avança quando todos os partidos democratas e europeístas do chamado arco da governabilidade chegam a acordo sobre um importante conjunto de matérias. Pois é, mas a origem dessa ideia é conhecida. É a habilidade que teve de se fazer quando se criou uma forma de governo sui generis para governar sem ter ganho eleições. Teve que dizer a alguém, vocês são os nossos parceiros naturais, aqueles senhores pertencem à direita, não queremos acordos com gente daquela. E, portanto, à luz desta filosofia de sobrevivência política, isto pode parecer contra a natura, mas no poder local, neste Conselho, vivemos dessa conflitualidade evidente nas sessões de Câmara, da Assembleia Municipal e das Assembleias de Freguesia. É bom não nos esquecer das salutares bufetadas ou do malhar na direita. Agora que acabaram os anos de reverter o que foi feito entre 2011 e 2015 e que o efeito dessas reversões está à vista, na educação, na saúde e na habitação, o país e os almadenses perguntam muito justamente: então mostra lá o resultado dos 8 anos de reversão. Percebeu-se esta semana que o Primeiro-Ministro não consegue responder a isto e que nem o marketing político, nem os melhores spin doctors lhe conseguem encontrar respostas. Vimos um homem acossado e preocupado e vemos cidadãos a viver cada vez mais perto da pobreza. Um Primeiro-Ministro que, mais do que os acontecimentos, parece frustrado com ele próprio. Maioria absoluta, uma oposição frágil, no dizer do Governo. Um Presidente que fez tudo para ajudar o Governo. Políticas europeias altamente favoráveis à manutenção dos governos em exercício. Então não melhoramos significativamente a nossa vida? Com a carga fiscal que temos, distribuem-se apoios e ajuda-se às emergências sociais, mas com o dinheiro que previamente resultou da maior carga fiscal de sempre. Mas não se diz o que é que vamos fazer para vos tirar da situação em que estamos. Já fomos até ultrapassados pela Roménia, segundo um estudo da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, divulgado esta semana, que revela que o peso no PIB dos fatores geradores de riqueza encolheu em favor dos impostos e contribuições, ao contrário da União Europeia, ajudando também a explicar o nosso menor crescimento económico. Portanto, concluindo, estar à frente da população, sentir as suas dores de perto e fazer algo a respeito é algo impagável. Todos nós, autarcas eleitos, bem sentimos. Mais do que um representante, um autarca é um membro da família de todos os residentes no território. Ele preza pelo bem-estar, pela segurança e pela qualidade de vida de todos que ali usufruem. Vamos ver agora as comemorações do 25 de Abril, uma festa grande, com certeza, e o papão da extrema-direita, que vai aparecer com a ideia do nacionalismo económico e dos problemas da imigração. Isso vai continuar a ofuscar o raciocínio dos cidadãos e a tentar tapar o sol com uma peneira puramente ideológica. O último ato,
como em Shakespeare, vai revelar as misérias que se escondem por trás das grandezas desta governação sem rumo, que apenas procura satisfazer a sociedade clientelar que ajudou a dar-lhes a maioria absoluta. E a isto tudo, o homem responde, imagine-se, habituem-se, disse. A próxima força política a intervir é a CDU. Boa noite a todos. Boa noite, Sr. Vice-Presidente, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Senhora e Sr. Secretário da Mesa, Senhoras e Senhores eleitos da Assembleia de Freguesia, Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Senhoras e Senhores membros do Executivo, da Junta, trabalhadores e trabalhadoras da Junta de Freguesia da Chaneca de Caparica Sobreda, Senhoras e Senhores fregueses. Estamos hoje reunidos a pretexto de comemorar o 38º aniversário da elevação à freguesia de Chaneca de Caparica e da freguesia da Sobreda. Mas, em boa verdade, podíamos estar por estes dias a assinalar o 10º aniversário, já faz 10 anos, e já foi aqui falado, da extinção das freguesias de Chaneca de Caparica e de Sobreda. E a criação, em 2013, contra a vontade popular, porque não foram consultados, da dita União de Freguesias Chaneca de Caparica e Sobreda. Este ano iremos comemorar, também já aqui foi falado, 47 anos das primeiras eleições autárquicas. Foi a 12 de dezembro de 1976. Foram, na altura, eleitos 304 presidentes de câmaras municipais, 5.135 membros de assembleias municipais e cerca de 26 mil membros da Assembleia de Freguesia. Na altura, em 1976, o povo decidia assim, livremente, sobre os seus destinos, conquista que foi da Revolução de 25 de Abril de 1974. As freguesias, como também já foi aqui referido, e nós concordamos com isso, constituem o pilar base da organização administrativa territorial do Estado, com a incumbência de promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respectivas populações, em articulação com os municípios. A sua proximidade dos cidadãos assume assim um referencial incontornável da sua atuação, na resolução de pequenos problemas, na representatividade democrática e na defesa e luta dos interesses das populações. As freguesias, com o contributo de milhares de eleitos em todo o país, têm também contribuído, ao longo de mais de 47 anos de poder local democrático, para o desenvolvimento regional, para o combate às assimetrias, para o progresso e desenvolvimento dos territórios, para o apoio sociocultural às populações locais. Entretanto, e lamento, pronto, aqui discordamos totalmente da intervenção do eleito PSD que antecedeu, a pretexto do memorando da Troika, foi aprovado na altura na Assembleia da República, em 2013, a reforma administrativa territorial autárquica. A indignação na altura, há 10 anos, foi geral em todo o país, sobretudo, se todos se recordam, nas freguesias mais a norte. Dessa luta, de então, destacou-se várias manifestações, uma delas grandiosa em Lisboa, onde autarcas e toda a população de todo o país, incluindo a Chaneca de Caparica e da Sobreda, disse, na altura, não à extinção das freguesias. Com a extinção em massa das freguesias, na altura, perdemos e temos hoje um poder local, ainda hoje, porque isto não foi revertido, menos participado, menos autónomo, com menor capacidade de satisfazer as suas necessidades, com menor capacidade de colmatar as assimetrias a nível nacional, assim como contribuir de forma eficaz para a coesão nacional. E seguramente, porque foram extintas, menos democrático. Temos, no fundo, um poder local mais limitado no cumprimento do seu maior desiderato constitucional, que é a persecução dos interesses das populações. Sabemos que é muito mais fácil e muito mais rápido levar por diante esta ofensiva contra o serviço público e as funções sociais do Estado com menos freguesias e com menos eleitos. As consequências a médio e longo prazo desta reforma foram por demais evidentes. Empobrecimento dos trabalhadores e do povo, basta ver a situação em que estamos neste momento. Diminuição da despesa pública apenas à custa de significativos cortes nas funções sociais do Estado e nos serviços públicos. Por isso,
é imperioso o esforço novamente desta luta e que na Assembleia da República se possa proceder a uma alteração radical da situação atual repondo as freguesias extintas. Foi nesse sentido que em 2021, portanto já muito recentemente, a Lei nº 39 de 2021, de 24 de junho, proposta, e aqui pasme-se, depois eu vou dizer a seguir, proposta pelo PS e aprovada também com os votos a favor do PS e do PSD em 2021, e que define um regime jurídico de criação, modificação e extinção de freguesias e revoga a tal Lei 2013. Ou seja, a lei que extinguiu as freguesias, houve uma nova lei em 2021, por proposta do Partido Socialista e aprovada pelo PSD, que permitia que fossem novamente repostas as freguesias que foram extintas. Dizia na altura, dizia e diz essa lei, a desagregação de freguesias prevista respeita às condições em que as mesmas foram agregadas anteriormente, não podendo em caso algum dar origem a novas ou diferentes uniões de freguesias, isto é, se as freguesias quisessem, retomariam a sua origem natural, ainda que é o caso da Charneca Sobreda, portanto seria a freguesia da Sobreda e a freguesia da Charneca. Sabendo que este procedimento especial simplificado na altura pelo artigo 25, tinha que entrar em vigor até 21 de dezembro de 2021, nós, CDU, a 30 de setembro de 2021, propusemos na Assembleia de Freguesia da Charneca de Caparica e Sobreda precisamente que se desse continuidade e se desse avanço a esta questão legal. Dando continuidade à coerência nesta matéria e cumprimento do nosso programa eleitoral, apresentámos então, na Assembleia de Freguesia, uma nova proposta de deliberação para que, ponto 1, o Executivo da Junta de Freguesia de Charneca de Caparica e Sobreda iniciasse de imediato o processo e recolha de documentação conforme definido na Lei 39 de 2001, que permitia a reposição das freguesias. Ponto 2, que fosse convocada uma Assembleia Extraordinária para a aprovação dos documentos de reposição das freguesias. Uma vez mais, a mesma foi chumbada aqui nesta Assembleia de Freguesia pelos eleitos do PS e do PSD. Ou seja, aquilo que estes mesmos partidos defendem na Assembleia da República é uma coisa, e aquilo que fazem na Assembleia de Freguesia é exatamente o seu oposto. Está na hora de devolver ao povo as suas freguesias, e nós, que somos eleitos, temos a tarefa, em termos de eleitos locais, estamos na primeira linha, como estivemos desde o início. Na Charneca e na Sobreda, lutamos e lutaremos para que a Charneca de Caparica e a Sobreda voltem novamente a ser freguesias autónomas. Muito obrigado. Chame, por favor, o representante do PS. Excelentíssima Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal de Almada, em representação da Senhora Presidente, Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia da União de Freguesias da Charneca de Caparica e Sobreda, Excelentíssimo Senhor Presidente do Executivo da União das Juntas de Freguesias da Charneca e Sobreda, Senhores eleitos, minhas senhoras e meus senhores. Mais um ano aqui nos encontramos neste nobre edifício, obra do poder local democrático e de todos os que contribuíram para a sua realidade. Mais um ano, dizia eu, para comemorar o 38º aniversário da criação das Juntas de Freguesia da Charneca e da Sobreda, ambas as propostas para a sua criação, apresentadas em 20 de 6 de 1984 por um conjunto de senhores deputados, sendo o primeiro subscritor José Manuel Maia Nunes de Almeida. Foi um processo muito participativo no âmbito da Assembleia Municipal de Almada, que em 13 de 4 de 1984 tomou a decisão de criar as novas freguesias conforme a ata número 7 desse ano. Permitam-me que aproveite este momento para fazer um pouco de história, na medida em que ela não deixará de ser enriquecedora para as novas gerações, onde hoje se tem tudo e naquele tempo não havia nada. Recordar é viver, e naturalmente que é com muito orgulho que, sendo neste momento o decano dos autarcas, eleito em 1979 e continuando hoje
em funções líder da bancada do PS nesta Assembleia de Freguesia, o único com este estatuto, gostaria de vos mostrar um documento manuscrito extraído dos meus arquivos, que foi a ata elaborada numa reunião ocorrida em 19 de 3 de 1984, com os militantes do PS e coordenada por mim, na qualidade de líder da bancada do PS na Assembleia Municipal de então, para analisar esta questão e ser feita uma tomada de decisão. E depois, uma outra ata na Comissão da Assembleia Municipal, criada para o efeito, em que em 5 de 6 de 1984, para se pronunciar sobre tal assunto e que culminou, como já disse acima, com a decisão em plenário, no dia 20 de 6 de 1984. Não deixa de ser curioso os diversos pontos de vista, desde dar prioridade à freguesia de Vila Nova em vez da Charneca de Caparica. Dos deputados municipais presentes nessa sessão, somos vivos dois, eu e o Nuno Cabeçadas. Enfim, tinha na altura 36 anos e não tinha telemóvel, nem computador, nem correio eletrónico. E é pelas dificuldades desse tempo que hoje as pessoas da minha geração dão muito mais valor aos meios que dispomos e que devemos valorizar e aproveitar o mais possível. Eu faço isso cotidianamente. Não querendo ser amassador com os dados históricos, não resisti a dar-vos conta dos argumentos constantes da proposta apresentada na Assembleia da República para a justificação da criação da freguesia. Zona de forte potencial turístico pela sua proximidade aos extensos areais banhados pelo Oceano Atlântico, possui atualmente um conjunto de potencialidades de ordem social, cultural, recreativas e comercial, tais como população, em 1983, 5.173 eleitores de um total de 14.100 residentes. Edifícios escolares, uma escola primária em Marco do Cabaço, uma escola primária em Valvetal, 2 infantários, jardim de infância de Marco do Cabaço, uma igreja, um posto SMS, um centro de enfermagem com estomatologia, oftalmologia, análises clínicas e fisioterapia, um centro de dia para a terceira idade, 3 residenciais, Ponsaloio, Lareira do Pinheirinho e Aroeirinha, um posto de guarda fiscal, um posto de guarda florestal, um depósito de paiol da NAT, um quartel do RAC 6, Regimento de Artilharia de Costa, um quartel da NAT, um mercado de levante, uma fábrica de cortiça, uma fábrica de cortumes de peles, uma transformadora, um correspondente bancário. Instalações desportivas, Clube Recreativo da Charneca, Quintas Futebol Clube, Salema Atlético Clube. Vários restaurantes, bares e mini-mercados e discotecas. Tal como tive a oportunidade de dizer aqui neste meu local, e repito hoje, que a decisão de criar estas 2 freguesias foi uma justa decisão e muito oportuna e possuidora de uma enorme e mais-valia para todos os residentes e visitantes pela proximidade de melhor servir as pessoas que ninguém, certamente, ousará contestar. E ao comemorarmos hoje esta efeméride, não posso deixar de referir que os primeiros autarcas de depois de abril encontraram tudo por fazer e as populações legitimamente ansiosas por adquirirem os direitos de cidadania que durante anos lhe tinham sido negados. A legislação, entretanto criada, em especial a Lei das Finanças Locais, veio criar esperanças, mas também alguns desalentos. O seu total cumprimento é sempre prometido, mas depois não é bem assim e o poder local continua fornado pelas limitações financeiras. Mesmo assim, nós, os socialistas, aceitamos ser poder local e somos poder local e assumimos nele, dando a cara às dificuldades e servimos com orgulho, sabendo que podemos fazer muito mais, mas temos que adiar o sonho, nunca perdendo a esperança, porque os nossos concidadãos acreditaram, escolheram e delegaram em nós o seu próprio poder ao esperarem que o nosso trabalho, a nossa militância e a nossa entrega criassem as condições necessárias para que as suas vidas fossem mais dignas de serem vividas. E conseguimos. Os autarcas inventaram soluções. Esqueceram as horas para as famílias e os intervalos para o lazer. Muitas vezes nem férias, nem feriados, nem domingos. Os autarcas foram muita coisa e no meio dessa tanta coisa conseguiram outrora e conseguem hoje o autarca gestor da esperança dos portugueses na defesa dos direitos e dos anseios das populações que os elegeram.
Nós, autarcas socialistas, assumimos esta realidade e hoje perspectivar o futuro em termos de poder local é exigir que às populações que é devido, é exigir que sejam estas, através dos órgãos que elegeram, escolher o que melhor lhes convém e serve dentro dos parâmetros da nossa Constituição, que é a nossa pátria, o mesmo é dizer este país maravilhoso. É transferir para as autarquias quanto é especificamente local e quanto só localmente pode ser equacionado. Finalmente, dizer que quando se olha para o passado e sorri, é porque ele valeu a pena. E devemos manter a memória ativa, não esquecendo nunca aqueles que em 1984 e os outros que se seguiram e construíram até aqueles que hoje são a razão de estarmos aqui. Termino citando Mário Soares. O poder local é uma das conquistas mais importantes da democracia. Muito boa noite a todos e até para o ano. Agora vamos escutar a intervenção do Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Almada, Ivan Gonçalves. Obrigado, muito boa noite a todos. Caros Presidente da Junta de Freguesia da Charneca de Caparica e Sobreda, Pedro Matias, Presidente da Assembleia de Freguesia, Fernando Jorge Fernandes, Sra. Vice-Presidente da Câmara, Tilina Silveira, Sra. Vereadora Francisca Parreira, caros representantes dos diversos partidos, Deputado da Assembleia da República Gil Costa, Srs. representantes do Movimento Associativo e os Srs. ex-presidentes António Anastácio e António Abrantes. Tentarei ser breve, porque parte daquilo que precisa de ser dito já foi dito, mas quero em primeiro lugar desejar e deixar aqui expresso os meus votos de muitos parabéns à freguesia da Junta de Freguesia, à União das Freguesias da Charneca de Caparica e da Sobreda por este 38º aniversário. Estas duas freguesias que foram criadas em 85 e em 2013 fundidas, que são hoje uma das freguesias que mais cresce no país, a freguesia que tem a maior área no nosso concelho e a freguesia que está em processo, se não é já, está em processo de ser a freguesia com a maior população do nosso concelho. E, portanto, a freguesia da Charneca de Caparica e da Sobreda faz parte do passado do concelho de Almada, faz parte do presente do concelho de Almada e fará, com toda a certeza, parte daquilo que é o futuro do nosso concelho. O futuro do concelho de Almada passa por esta freguesia. O poder local, aquilo que celebramos aqui hoje, é uma expressão que aparece no nosso ordenamento constitucional pela primeira vez em 1911 com a República. E é uma ideia que vem da convicção de que a existência de um Estado central não deve fazer com que as identidades locais desapareçam, ou com que as entidades locais não tenham a capacidade de também tomar algumas decisões relativamente ao seu bem-estar e às suas necessidades. Mas a verdade é que é em 1976, com a Constituição Democrática, a seguir à Revolução do 25 de Abril, que essa ideia é retomada e neste poder, criando o conceito que neste poder local governa quem o povo quer que vença as eleições, e são esses os legítimos representantes do poder local. Cada um de nós, cada um dos representantes dos partidos podia querer que fossem outros, mas é o povo que escolhe. E neste modelo de duas entidades funciona a Junta de Freguesia e a Câmara, aliás, as freguesias e as câmaras municipais, que não têm entre si uma relação hierárquica e que trabalham em conjunto para resolver os problemas da comunidade. E que, portanto, representam também, e esta é uma inversão muito grande em relação àquilo que se passava antes do 25 de Abril, representam, mais do que representar o Estado Central junto das populações, representam as populações junto do Estado Central, e representam as aspirações das populações junto do Estado Central. E, portanto, como em todos os cargos públicos, aquilo que estamos a falar é que todos nós, a comunidade, retira uma parte da sua riqueza, em forma de impostos, genericamente, retira uma parte desta riqueza para garantir um conjunto de serviços de bem-estar, de serviços públicos, que são, no fundo, depois geridos pelas pessoas que a comunidade entende que os devem gerir a cada momento. Isto acontece assim no poder central, acontece assim no poder local, e é por isso também, quando nós falamos, por exemplo, em baixar ou aumentar impostos,
Para cada baixa de impostos, devemos sempre pensar quais são os serviços públicos que não queremos ter ou que achamos que são dispensáveis, ou quando falamos em aumentar impostos, devemos também pensar em que é que nós queremos reforçar a presença do Estado. No norte da Europa, por exemplo, seguiu-se o modelo de Estado, um modelo em que o Estado é mais presente, a fiscalidade é alta. Isso faz tudo parte daquelas que são as escolhas que se fazem, neste caso não no poder local, mas quando nós votamos e escolhemos programas a nível nacional. A comunidade, as várias comunidades do nosso país, segundo consta, confiam muito nas suas juntas de freguesia. Nós tivemos uma sondagem que saiu há poucos meses e aquilo que nos diz é que de todas as entidades públicas, as freguesias são aquelas em quem mais os portugueses confiam. Quase o dobro do que confiam no Parlamento. Eu tenho a sorte, estou no Parlamento, mas também sou autarca e, portanto, tento gozar desse benefício. Existindo esta confiança, não é por acaso. É porque os portugueses reconhecem que este é também o órgão de soberania, o órgão público que está mais próximo das suas populações e conhece melhor os seus problemas. São aqueles que, mais do que falar, e o falar em política é importante, em democracia é importante, nestas cerimónias é importante, mas em que os portugueses reconhecem que mais importante do que falar é ter a capacidade depois de fazer no dia-a-dia, como uma junta de freguesia da Charneca de Caparica e da Sobreda faz. Trabalho no dia-a-dia para resolver as suas populações. Nós bem sabemos que vivemos um tempo perigoso em que todos os partidos, até os mais moderados, sentem uma atração pelo abismo. Hoje é difícil entrar no discurso público que não seja com um discurso destrutivo, de olhar apenas para os problemas, de olhar para as incapacidades, que existem, sempre existiram. Na história da humanidade, acho que não há nenhum país onde as pessoas sintam que está tudo bem feito. Eu há uns meses estive na Finlândia, que para nós é um país com um nível de satisfação altamente realizado, e não vos surpreende se disser que eles próprios também acham que há muito por fazer. Ao pé de nós eles já fizeram muito mais, mas nós somos ainda assim um dos países mais desenvolvidos do mundo. Por muito que nós nos queixemos, há muita coisa por fazer em Portugal, há muita coisa por fazer na Junta de Freguesia da Charneca de Caparica e da Sobreda, mas há uma coisa que vos garanto. Se calhar 90% da população mundial gostava de ter nascido em Portugal. E, portanto, com todas estas dificuldades, com toda esta atração pelo abismo, eu só queria chamar a atenção de quando nós começamos a falar como os extremistas, começamos a governar e a trabalhar como os extremistas. E não há falta de exemplos um pouco por todo o mundo, nos Estados Unidos, no Brasil, na Hungria, até na Eslováquia agora, em que os extremistas vão ganhando o seu terreno e vão fazendo o seu caminho. E, portanto, hoje o caminho mais difícil de fazer é mesmo o da moderação. É de nós apontarmos soluções em vez de apontarmos aquilo que é o caminho da destruição. Reivindicando o que há para fazer, mas procurando soluções construtivas. E, portanto, mesmo para terminar, nós tivemos em Portugal, durante muitos anos, uma primeira fase do poder local em que era preciso infraestruturar. A Charneca de Caparica e a Sobreda, em muitos dos pontos da sua freguesia, ainda está nesta fase, infelizmente. Ainda há muita coisa por fazer, há passeios por fazer. Há saneamento básico que é preciso levar às casas. Na maior parte do país, felizmente, esta é uma fase que já está ultrapassada. Tivemos depois uma segunda fase em que o predomínio foi das conquistas imateriais, mais desporto, mais cultura. E eu diria que estamos hoje numa fase que é de aprofundamento do poder local democrático e que tem vindo a ser feito também através da descentralização de competências. E posso-vos dizer que esta terceira geração de políticas locais, orgulho-me de ter feito parte dela, de ter votado favoravelmente a proposta de lei que consagrou esta descentralização de competências do Estado Central para as autarquias e depois das câmaras municipais para as juntas de freguesia, são aquilo que vão permitir que as freguesias e que os municípios tenham mais competências para fazer o seu trabalho, porque são quem o faz bem. E, portanto, para terminar, estamos num processo que vai reforçar a capacidade das freguesias fazerem melhor aquilo que fazem bem e de fazerem aquilo para quais todos os políticos são, no fundo, não queria usar a expressão, mas que são pagos, no sentido em que nós retiramos uma parte da riqueza da comunidade para pagar algumas pessoas para gerir a coisa pública. E, portanto, estas pessoas vão ter mais meios, porque o poder está hoje a ser descentralizado e com esta descentralização pretende-se que venham mais competências e mais meios, e é isso que está em curso, para continuar a fazer bem, e no caso da Junta de Freguesia da Charneca de Caparica e da Sobreda, para continuar a fazer aquilo que até hoje fazem muito bem, resolver os problemas das pessoas, que é isso que as pessoas querem que os eleitos façam, e é dessa forma também que nós resolvemos o problema dos extremismos e dos populismos. Portanto, obrigado e muitos parabéns à Junta de Freguesia da Charneca de Caparica e da Sobreda.
passo a palavra à representante da Senhora Presidente da Câmara Municipal, Inês de Medeiros, à Senhora Vice-Presidente, Teodelinda Silveira. Boa noite a todos. Cumprimento todos os eleitos, os autarcas, os senhores dirigentes associativos, minhas senhoras, meus senhores, a empresa que permite o alargamento do auditório. Cumprimento a mesa a quem farei um cumprimento especial. Saúdo de uma forma muito especial o senhor Presidente da Assembleia Municipal e, por fim, e os últimos são os primeiros, o senhor Presidente da Assembleia de Freguesia e o senhor Presidente da Junta, pelo 38º aniversário desta União de Freguesias. Eu estava ali sentada e estava a pensar que faz hoje 30 anos que eu fui pela primeira vez convidada a estar neste auditório pelo António Anastácio, a quem saúdo, para estar num aniversário na altura, Junta de Freguesia da Charneca de Caparica, porque assim era na altura. Hoje, União de Juntas de Freguesia, juntando a Charneca de Caparica e Sobreda, mas lembro-me que há 30 anos, portanto seria talvez o 8º aniversário da Junta de Freguesia, mas lembro-me e constato que é impossível comparar o que conheci recém-chegada quase aqui a trabalhadora da educação do Conselho e que daquilo que eu conheci com aquilo que hoje eu posso constatar que existe. Efetivamente, sou pequenina, é sempre um drama. Efetivamente, aqui, a Charneca e a Sobreda, hoje constituindo uma união de juntas de freguesia, tiveram um crescimento absolutamente espantoso e que todos sabemos que deu a este território, hoje União de Juntas de Freguesia, uma nova centralidade na realidade e no contexto do Concelho de Almada. Mas também sabemos todos que o crescimento, principalmente quando é um crescimento que não é uniformemente acelerado, estudamos nós na física, não é? Quando não é, traz dores de crescimento. E todos sabemos que elas existem também aqui neste território. E porque é uma matéria que é da maior importância para as famílias, para o seu equilíbrio e para a sua estabilidade, um dos grandes problemas e dores de crescimento, se assim lhe quiserem chamar, que temos é, de facto, os estabelecimentos de ensino que temos nesta União de Freguesias e que todos sabemos que não dão ainda a resposta que nós gostaríamos que fosse dada. Eu dou-vos só aqui um exemplo, porque, como sabem, tenho o pelouro da educação e, portanto, acompanho estas coisas muito de perto e devo dizer-vos que em julho fizemos um esforço, através de uma central de matrículas que constituímos, por ter todos os alunos, não direi na primeira opção que as pessoas escolheram, porque já sabemos que isso não é possível, mas ter todos os alunos com um local para que onde as famílias pudessem colocar as suas crianças e jovens. Tínhamos ali algumas pontas soltas, mas tínhamos tudo encaminhado para que durante o verão tudo ficasse sereno. Pois em setembro nós tínhamos um conjunto alargado de algumas, mais de uma centena de alunos que entre julho e setembro chegaram à União de Freguesias da Charneca de Caparica e Sobreda. Portanto, podem prever que isto não há planeamento que resista. Não há. Planear é preciso, já vos falo do planeamento, mas não é possível responder em termos daquilo que é a vontade legítima de cada família de ter o seu filho o mais perto possível e na área da sua residência, não é possível responder e teremos que responder, sim senhor, gerindo os espaços que temos e de planear a construção de outros. Como sabem, o município recebeu do Poder Central, durante o ano de 22 e durante o ano de 23, transferências de competências em diversas áreas. A primeira transferência de competências que recebemos, que foi em abril de 22, foi exatamente a transferência de competências no âmbito na área da educação.
E já anteriormente à recepção dessas competências, nós tínhamos lançado uma discussão em torno da atualização da Carta Educativa, que estava efetivamente, tinha muitos anos, estava completamente desajustada do território e completamente e muito mais desajustada deste território. E, portanto, lançámos os senhores, muita gente que está nesta sala, ou pelo menos alguns que eu estou a ver, participaram nesse debate muito alargado da construção dessa Carta Educativa. A Carta Educativa é um instrumento de gestão do território em termos de estabelecimentos de ensino que deve planear para 10 anos, para os 10 anos que se seguem à sua revisão, a construção de edifícios, a requalificação dos edifícios existentes no Conselho, agora aqui concretamente nesta União de Freguesias, e nessa Carta Educativa que já foi aprovada em reunião de Câmara e que está para análise do Departamento do Governo, que apenas vai verificar se ela cumpre todos os requisitos legais e virá depois para ser aprovada em Assembleia Municipal. Nessas estão previstos, e agora vou-me limitar aqui a esta União de Freguesias, estão previstos investimentos, construções, digamos assim, são investimentos muito importantes. E, para além do polo do secundário da Carlos Gargaté, que eventualmente poderá sofrer aqui em termos de gestão dos escalões etários e das ofertas, alguma alteração, está prevista a construção de eu chamo-o centro escolar, para dar a ideia que tem pré-escolar, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, nono ano, e na Charneca, concretamente, a sul da Charneca, mais a sul, na freguesia, agora concretamente da Charneca da Caparica. Esse está previsto com que objetivo? Foi todo o estudo que foi feito e que foi discutido com os próprios estabelecimentos, diretores, pais, autarcas, com toda a gente. Está previsto exatamente poder alargar nesse edifício, nesse estabelecimento, a oferta de pré-escolar, primeiro, segundo e terceiro ciclos, alargar, portanto, construindo maior número de salas e progressivamente transformar a escola, que hoje é a Escola Básica Carlos Gargaté, numa escola de ensino secundário. Isto é, ficamos com uma escola de ensino secundário na Charneca da Caparica, concretamente, que poderá ter terceiro ciclo, e o terceiro ciclo poderá ser sistema de vasos comunicantes, como eu costumo dizer, conforme a necessidade, poderá funcionar numa ou noutra, mas, e aí, se não necessário for, a Escola Básica Carlos Gargaté assumirá a feição de ensino secundário, o que tem alguma lógica, porque está equipada, neste momento, com tudo aquilo que é exigível em termos de laboratórios, etc. E, portanto, não redundar despesas, porque não estamos em momento disso, sem prejuízo nenhum para os alunos que a frequentem. Portanto, este é um dos investimentos que está previsto na Carta Educativa e ainda na Charneca, na freguesia da Charneca e também da Sobreda, está prevista a ampliação da Escola Maria Emília, que é absolutamente fundamental para dar resposta às turmas de primeiro ciclo que para o ano nos vão de surgir, já imaginamos que sim, e a ampliação da Escola Básica Elias Garcia. Portanto, temos a noção exata de que se calhar já era preciso que estivessem feitas, não é essa a questão, mas também é difícil, como eu comecei por dizer, que é muito difícil responder a situações destas em que em 2 meses e em janeiro a gente falará sobre aquilo que vai acontecer em janeiro, porque todos os anos em janeiro nós temos também um aumento enorme de chegadas por razões que se prendem com os anos letivos noutros países não serem coincidentes com os nossos e, portanto, termina lá e vem para cá, mas cá chegam no meio. Portanto, tudo isto são fenómenos e sinergias que são muito difíceis de prever e de responder, mas nós estamos absolutamente determinados a fazê-lo e a encontrar soluções para que as crianças e os jovens, mas a mim, para os jovens ainda se podem deslocar de autocarro, mas as crianças que vão até aos 10 anos se possam efetivamente ter uma resposta que dê equilíbrio, estabilidade às famílias e que para eles tenham, de facto, um maior conforto. Eu queria dizer que já muitas vezes me têm ouvido dizer também que
as freguesias ou uniões de juntas freguesias são, para mim, o poder excelência e privilegiado de proximidade às populações. O senhor Presidente da Assembleia de Freguesia disse-o há pouco e eu concordo plenamente com ele. E porque entendo isto e as minhas preocupações, tenho muitas outras, mas tenho essencialmente aquelas sobre a qual sou diretamente responsável, e sendo a educação uma delas, a outra é a ação social, e penso que o município, também aceitando a transferência de competências no âmbito da ação social, fê-lo com grande responsabilidade. E fê-lo com grande responsabilidade e com um grande apelo e resposta das autarquias no sentido da sua colaboração conosco. Todos sabemos quão difícil era o atendimento em termos de ação social no território. Se havia freguesias, não era o caso destas duas, que compõem a União, que estavam razoavelmente servidas porque os serviços estavam protocolados com entidades do território, não era o caso da Charneca e da Sobreda, onde ainda o atendimento era feito diretamente pela Segurança Social, e todos sabemos como a emergência não era emergência nestes casos. E, portanto, o município, ao receber esta transferência de competências, fê-lo de uma forma muito consciente, assumindo que iria pôr em equidade todos os territórios. Também a Charneca e a Sobreda aqui, penso, e estarão aqui para julgar aquilo que eu estou a dizer, penso que terão beneficiado muito desta mudança. Hoje nós temos protocolado com 4 instituições do Conselho todo o atendimento e toda a ação social, que se alargaram, não cobriam em termos de rendimento social de inserção, mas não no atendimento social a freguesia da Charneca e da Sobreda, e hoje todas elas estão protocoladas com essas instituições e nós temos postos de atendimentos em todas elas. Sabemos e temos a noção de que é um investimento municipal. Não tenho sobre isso nenhuma dúvida, porque tão bem quanto eu, os senhores entendem que quanto mais próximo eu estou e melhor sirvo, mais necessidades existem. E nós tínhamos, não é porque elas não existissem antes, é porque não se lhe dava resposta. E, portanto, eu vou terminar com esta ideia muito clara de que nestas duas áreas, nas outras com certeza também, mas porque estas são aquelas que, em termos de freguesia e daquilo que é o poder de proximidade aos cidadãos, a freguesia pode ter um papel fundamental. Eu quero aqui desejar, agradecer, porque sei tudo o que se tem passado desde que efetivamente esta proximidade e estas competências nos foram atribuídas e, portanto, foram também recair sobre as freguesias, a União de Juntas de Freguesia. Quero agradecer, felicitar pelo trabalho que temos feito e esperar que daqui a um ano todos possamos estar aqui ainda com um trabalho e com uma oferta melhor, quer numa área, na outra e outra que eu aludi, mas em todas as outras áreas. Muito obrigada. E agora, costuma-se dizer que, por vezes, os últimos são os primeiros. Vamos ouvir o Presidente da Junta de Freguesia da Charneca de Caparica e Sobreda, Pedro Matias. Muito obrigado, Alda. Boa noite a todas e a todos. Começar por agradecer a presença de todos os fregueses e entidades nesta sessão solene dos 38 anos de elevação à freguesia. Gostaria, antes de entrar aqui no meu discurso, de aludir a dois momentos que estão aqui na freguesia e nesta sala. A primeira, a um freguês que é pintor e que é um artista que nós reconhecemos, que é o António Anacleto, que fez esta exposição extraordinária, é aqui nosso freguês e que tem um jeito para a arte e para a pintura
magnífico. Portanto, se quiserem visitar, está aberto mais uns dias. Se quiserem adquirir algum quadro, eles estão aí presentes. Não podia também deixar de falar e agradecer ao António Henriques os 2 pratos com o brasão da freguesia da Xareca de Caparica e da Sobreda, que estão naquela pequena montra. Penso que ele tinha feito todos, excepto da Sobreda. Já fez o da Sobreda, está ali. Muito obrigado pelo teu trabalho, agradeço-te muito a tua dedicação às 2 freguesias. Então, irei iniciar um cumprimento especial à senhora vereadora e vice-presidente da Câmara Municipal de Almada, Teodolina Silveira, em representação da senhora presidente da Câmara Municipal de Almada, Inês de Medeiros. Agradecer também a presença do senhor presidente da Assembleia Municipal, Ivan Gonçalves. A senhora vereadora Francisca Parreira, muito obrigado pela sua presença. E agradecer também ao Ricardo Pita e ao Carlos Martins, Junta de Freguesia da Caparica Trafaria, Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas, também muito obrigado por estarem hoje aqui. Um cumprimento amigo, a um deputado, ao Gil, muito obrigado por estares aqui esta noite também connosco. E não podia deixar de agradecer a todas as coletividades e instituições de solidariedade social que trabalham na nossa freguesia. Hoje celebramos mais um aniversário da nossa freguesia e temos que fazer um agradecimento justíssimo a todos os autarcas e trabalhadores que nestes 38 anos trabalharam em prol da nossa população. Estamos juntos e os 38 anos de elevação da freguesia só foram possíveis com o 25 de abril de 1974, onde a afirmação da liberdade, da democracia e do poder local democrático se consumou na Constituição de 1976. O poder local é um pilar da organização democrática e constitucional do nosso Estado. Não há Estado democrático sem democracia local, pressupondo esta a descentralização territorial do Estado. Na medida em que se localizam num reduto da organização do Estado, onde é reconhecida a sua existência de um conjunto de interesses públicos e próprios e específicos das populações locais. As autarquias locais são fundamentais para que o país e para as populações, gerindo os assuntos próprios do círculo local, ou seja, assuntos que têm a sua raiz na comunidade local ou que têm uma relação específica com as populações e que por esta comunidade podem ser tratados de um modo autónomo e com responsabilidade própria. Reconhece-se assim às autarquias locais um espaço de livre decisão sobre os assuntos comuns dos habitantes de uma determinada circunscrição dentro do território nacional, entendido como um direito de decisão não subordinado a outrem, que constitui uma garantia do pluralismo dos poderes públicos e um elemento indissociável do Estado de Direito democrático. O poder local democrático esteve na primeira linha do combate ao atraso do país e levou o desenvolvimento a todo o território, tendo aproximado o poder das populações, bem como descentralizado e democratizado o investimento público. Tem sido, assim, um instrumento fundamental para o desenvolvimento e para a elevação das condições de vida das populações, para a qualificação dos territórios e para a promoção da coesão social, económica e cultural. É impossível esquecer este combate ao atraso que o país partiu após 48 anos de ditadura. Com a afirmação do 25 de Abril e com uma sociedade com enormes carências básicas, absolutamente intoleráveis, existindo ausências de distribuição de água, eletricidade, de escolas, arruamentos pavimentados em grande parte do nosso território. Sem o investimento das autarquias locais, as populações da maior parte do nosso território
não beneficiariam de qualquer investimento público. As autarquias locais são um instrumento fundamental para servir de uma forma mais rápida e próxima os cidadãos, uma vez que lidam mais de perto com as populações, conhecem os seus problemas, no terreno e numa lógica de proximidade, dão respostas mais rápidas e eficazes. Devemos continuar, no meu entender, a aprofundar a Lei 57 de 2019, a trabalhar no aumento dessas competências e de um justo e adequado envelope financeiro. Temos de continuar a insistir e a trabalhar com o Governo, exigindo uma nova Lei das Finanças Locais. Em particular, o aumento do Fundo de Financiamento das Freguesias. Apesar dos últimos anos terem existido alguns avanços, o atual valor é baixo para a dimensão do nosso trabalho que é exigido pelas populações. Outra área, a qual temos que ver melhorada, será o Estatuto dos Eleitos Locais. Essas verbas devem ser revistas. São penalizadoras para todos. Presidentes de junta, vogais e eleitos nas assembleias de freguesia. Todos reconhecem o trabalho e a importância das juntas de freguesia nos seus territórios, a sua proximidade às populações, mas a esse reconhecimento deve corresponder a ações em concreto, no qual já mencionei em anteriores parágrafos. Caras e caros amigos, temos a necessidade de uma profunda revisão da legislação aplicada às freguesias, suprir as insuficiências legislativas e as incongruências de alguma legislação. Também reconhecemos a importância dos órgãos da freguesia. A Junta de Freguesia, a Assembleia de Freguesia, e só assim é possível um pleno exercício da democracia local. E para terminar, gostaria que todos nos pudessem acompanhar no próximo ano nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, data fundadora da nossa democracia. E fazendo um paralelismo de onde estávamos há 50 anos e onde estamos hoje, o avanço foi enorme em muitas áreas da nossa vida. Construímos a geração mais qualificada de sempre. O saneamento básico tem uma cobertura quase total. A eletricidade, os equipamentos esportivos, culturais, de lazer, em suma, quase 50 anos depois dessa data, somos uma sociedade mais justa e mais fraterna. Temos de salientar que surgiram novos problemas, em particular às novas gerações, que no acesso à habitação, à saúde, à qualidade da escola pública, e apesar de um avanço enorme desde 2015, é necessário aumentar o salário mínimo, os salários médios, e devemos de continuar a trabalhar sem hesitações. Este nosso país já não é o mesmo do 24 de abril de 74. Estamos muito melhor. Valeu a pena lutar e vale a pena continuar a lutar. Obrigado pela vossa atenção. Viva a Charneca, viva a Sobreda, viva a Almada e viva Portugal. Não há festa de aniversário sem um bolo e sem apagarmos as velas. Portanto, sem demoras, convidamos todos a poderem usufruir de um pequeno buffet que nós arranjamos lá fora. Muito obrigada pela vossa presença.